Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, como você reage? Você briga, enfrenta e bate ou foge? Você compete, tira vantagem ou se bloqueia? Você segue a onda como todo mundo ou se retrai? Segue seu interno ou segue o que está sendo ditado para você? Nós vamos conversar hoje sobre a questão dos nossos sofrimentos em relação com os nossos padrões de comportamento. Oi, Júnior. Boa noite, seja bem-vindo. E nós vamos então estar falando sobre a questão destes padrões. Isto é autoconhecimento, e autoconhecimento é a única coisa que pode endireitar a nossa vida, que pode nos levar a ter as conquistas que nós desejamos. Então, muito legal. Fique com a gente até o fim, para você compreender um pouco mais sobre como você reage em relação a todas as coisas da sua vida e que escolhas você pode estar fazendo em relação a esses padrões que você reconhece. Então, durante a semana, como sempre eu faço, eu coloquei essas chamadas, né? Levando a quem gosta do meu assunto, a quem interessa me acompanhar, levando essa questão do padrão de reação. Que nós somos seres condicionados, nós temos padrões automatizados, e periga que a gente traz esses padrões já no código genético, e também a gente os aprende já no útero materno, então muitos são inconscientes para nós. Outros a gente aprende até os 7 anos, né? Principalmente até os 3, mas até os 7, imitando o comportamento dos nossos pais, dos adultos que nos cuidam, das pessoas com quem a gente convive, né? Sejam familiares, vizinhos, professores, enfim, toda a classe de pessoas com as quais a gente convive. Até os 7 anos a gente está aprendendo com elas, imitando, né? Então, nessa faixa a gente aprende pelo exemplo. E muitas vezes o nosso comportamento ele está repetindo exatamente o pai, repetindo a mãe, né? E a gente nem se dá conta disso. Então, nós já temos um código genético, e quando nós começamos a crescer, né, a conviver, nós também começamos a ter as nossas respostas particulares. Oi, amiga Aureliana, bom, bem-vinda. Aí, então, nós aprendemos a nos comportar sem ter a consciência. A gente não escolhe, eu vou imitar meu pai porque eu achei muito bacana esse comportamento dele, né? Boa noite. Eu vou imitar minha mãe porque, puxa, que beleza. Então, a gente não tem como fazer, né, esta avaliação, porque mentalmente ainda a gente só tem rudimentos, né? A nossa inteligência está lá, mas ela será desenvolvida ao longo do tempo, e até os 7 anos, embora todos nós raciocinamos, né? As crianças têm tiradas excelentes, maravilhosas, mas é uma inteligência ainda rudimentar, porque ela está desenvolvendo primeiro o corpo físico, inclusive o cérebro, né, que é de onde depois virão todas as outras respostas. Quer dizer, o cérebro, à medida que vai desenvolvendo, ele vai favorecendo a evolução e o amadurecimento da pessoa, né? Mas o atributo inteligência, que será desenvolvido, o raciocínio, o senso crítico, tudo isso será desenvolvido a partir dos 14 anos. Mas até os 7, nós só aprendemos pelo exemplo. Nós aprendemos pelas palavras apenas em torno de 5%. No geral, toda a nossa aprendizagem é pelo exemplo. Agora, tudo que nos acontece também, nós criamos respostas particulares, como eu disse. E essas respostas, oi Elaine, seja bem-vinda.
Essas respostas que nós fomos aprendendo de crianças, pela nossa própria reação aos estímulos do ambiente, às pessoas do ambiente, né? A nossa convivência com todos. Então, nós desenvolvemos também a nossa maneira de reagir. Então, eu pergunto, como você reage? Você briga, enfrenta, bate ou foge, né? Conforme a família faz, a gente faz também. A gente briga e bate ou então foge. Né? Então, muitos de nós desenvolvem assim, uma timidez e uma pouca capacidade de reagir a determinados estímulos, porque já aprendeu com a família, né? Já trouxe no código genético, ainda convive com a família e aquele padrão ele é muito fortalecido, né? Então, por exemplo, se a criança está lá numa família onde a mãe não dá muita bola para o pai, enquanto ser humano não o valoriza muito, a criança vai entender que esse lado masculino é fraco, né? Então, ela desenvolverá pouca capacidade de iniciativa. Então, olha que interessante, né? E também o contrário é verdadeiro, né? Aquele pai que trai a mãe, que maltrata a mãe na frente dos filhos, quer dizer, os filhos estão crescendo e achando que não pode confiar na sua receptividade, né? Porque se você é receptivo, você apanha, você, enfim. Então é complicado essa coisa do colaborar, do conviver, a gente fica retraído, porque aquele atributo masculino que era o pai submeteu o atributo feminino e em nosso desenvolvimento nós podemos exacerbar ou podemos bloquear, né? Todos os atributos que a gente nasce com eles. Interessante, né, minha amiga? Olha, foge sempre. Então, isso aí é ótimo a gente olhar. O que que tem eu fugir, né? Porque se eu não tinha coragem de enfrentar, era melhor que eu fugisse mesmo, porque se eu não tenho coragem de enfrentar, se eu não vou bater, então deixa eu correr, porque senão eu vou apanhar. Então, olha que interessante, a gente cresce com um padrão desse tipo e a gente não briga na vida, a gente não briga por um lugar ao sol, a gente não briga pela vaga do emprego, a gente não compete, né? E aí eu até perguntei depois, você compete, tira vantagem ou se bloqueia, não é? Oi, Patrícia. Se eu sou uma pessoa que aprendi a competir, porque eu tive na minha família exemplos, né, de pessoas que iam à luta e tomavam suas iniciativas e decidiam, mesmo que errassem, tomavam iniciativa assim mesmo, depois corrigia, ou não, né? Às vezes a gente permanece no erro. Então, nós temos ali um padrão aprendido, né? E que a gente continua repetindo a vida inteira. Agora, quanto sofrimento a gente tem por causa de um padrão desse, né? Que está lá. Muitas vezes a gente nasce, no caso aqui vou comentar um pouquinho da numerologia, que já fez o mapa numerológico, já postou, sabe, né? Oi, Dandara. Que às vezes a minha dificuldade na vida é justamente competir, achar o meu lugar, né? Abrir o meu caminho. Pode ser que eu esteja nessa vida aprendendo a abrir o meu caminho. Então, se eu tenho essa dificuldade de abrir os meus caminhos, então eu posso passar a vida inteira sem abri-los e sem tomar as iniciativas cabíveis. E isso vai me trazer sofrimento, porque eu vou estar sempre para trás, sempre com frustrações, não é? Então, eu preciso me dar conta de que eu não enfrento para bater e para brigar, eu fujo. Mas também, esse padrão de ser ousado demais, né? De ser forte demais, muito arrogante, de bater, enfrenta e bate, abre alas em cima do outro mesmo, isso também está numa polaridade contrária do que foge, não é? Oi, Fraceto Angelita. Então, boa noite, Juliana, boa noite, bem-vindos.
Então, eu preciso olhar para mim e me compreender. Eu preciso entender qual o padrão que eu exibo. Então, se eu sempre fujo, é porque eu não sei enfrentar. Ah, mas eu não quero bater. Eu não quero competir. Então, olha, esse é autoconhecimento. Então, eu prefiro fugir, deixar que os outros ocupem os lugares melhores, porque eu não sei ir lá brigar por aqueles lugares. Então, eu vou ficar sempre numa retaguarda e numa submissão ou num estágio inferior, né? Isso me traz sentimentos de não realização, de fracasso, provavelmente. É só eu olhar e compreender isso. Porque se eu fico nessa polaridade do bato, né? Enfrento e bato e arraso e fico por cima, ou se eu estou na outra polaridade do não fazer nada, do fugir, esperando que a vida nos dê de graça alguma coisa, porque a gente não tem coragem de ir lá. Então, duas polaridades que não nos resolvem nada, porque todas duas vão nos trazer complicações, né? Vão nos trazer sentimentos ruins, de fracasso, de menos-valia, vem a timidez, vem tantas coisas. No entanto, nós nascemos aqui na Terra com um plano para a gente dar certo. O nosso plano é lindo, mas nós precisamos de conhecer, né? Nós precisamos de nos conhecer, nós precisamos entender quais energias que estão lá, que eu tenho que vibrar diariamente, e como é que eu estou vibrando essas energias e quais os padrões de comportamento que eu adquiri em cada uma, porque os padrões, então, se eu vibrar demais numa polaridade ou demais na outra, eu já entrei perdendo, né? Eu já não estou comigo mais. Então, é muito belo, né? A gente olhar para nós e a gente falar, opa, peraí que aqui tem algo para eu equilibrar. E eu quero fazer isso, eu quero me equilibrar, eu preciso de parar de fugir, mas também eu não quero entrar batendo, não é? Nós temos que ter essa consciência, sim. Muitas vezes a gente foge porque não quer bater, ou então porque não aprendeu a enfrentar. Enfrentar não quer dizer bater, mas muitas vezes a gente bate, né? Então, muitas vezes o nosso poder pessoal, ele é em cima de uma arrogância, de uma extrapolação, de uma dominação. E assim, ah, que beleza! Ah, você que já fez seu mapa, né? Oi, Maida. Então, quem já fez o mapa, já fez a consulta, sabe do que eu estou falando, não é? Então, a gente tem ali caminhos para a nossa vida. E reconhecendo que caminhos são esses e reconhecendo os padrões que eu desenvolvi dentro de cada caminho, eu posso tranquilamente fazer os ajustes que eu preciso sem entrar em sofrimento, sem ficar desarvorado. Mas, no geral, o que acontece? A carga emocional e sentimental fica muito negativa e essa carga emocional negativa, esses sentimentos negativos e pesados, eles nublam a nossa razão e a nossa inteligência. E o que nós fazemos? Nós ficamos rodando naqueles pensamentos errados que a gente tem, né? Porque muita coisa a gente desenvolveu, mas não é a verdade. Muita coisa que nós acreditamos e fazemos padrão para a nossa conduta não é a verdadeira, né? Pode ser uma crença, a gente acredita assim, mas não é assim. E olha que a gente pode descobrir isso na hora de morrer. Então, não é melhor descobrir agora, né? Enquanto a gente tem alguns anos aí pela frente, né? Cada um com a sua idade pode avaliar. Eu já estou aqui chegando nos 70, então se eu tenho 80 anos para viver, eu ainda tenho 10 anos para eu fazer e acontecer, né? Mas no caminho do meio. Então, não importa a idade, importa este momento que eu estou vivendo agora, e eu reconheço que bater eu não vou, mas fugir também eu não quero, né? Ou estou cansada de bater e estou ficando sozinha, as pessoas estão me abandonando, porque é natural. Quem é que quer uma pessoa dominadora do lado?
né? Uma pessoa arrogante, uma pessoa que humilha, que espezinha. Então, os opostos, né, da energia não nos compensam. Nós temos que encontrar o caminho do meio. Então, aqui na Terra, qual que é o básico, né? Ou eu pego meu poder pessoal e abuso, ou eu passo para o medo, e no medo eu já deixo toda a minha vida para trás, né? Então, nós temos que fazer esses raciocínios sempre, né? Para que a gente possa ficar em dia com o nosso desenvolvimento. Por quê? O que que nos interessa? É que a gente tenha um bom ajustamento, é que a gente colha desta vida alegrias, que a gente colha saúde e que a gente colha prosperidade. Isso tudo é liberado para nós desde o dia que nós nascemos, porque o dia que a gente nasceu na Terra, a gente veio com este direito garantido. E muitas vezes nós não temos. Então, o que que acontece com o ser humano? Às vezes ele tem até saúde, mas não tem dinheiro. Às vezes ele até consegue o dinheiro, mas está perdendo a saúde, né? Às vezes ele sentimentalmente está bem, tem uma pessoa legal do lado, como companhia, como cônjuge, desenvolve a vida bem, mas é aquela luta árdua, os pensamentos são assim muito limitantes e as pessoas não conseguem desenvolver os outros lados, né? Tudo isso é motivo de sofrimento. Mas o que é que acontece, gente? Nós temos que ter autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É eu saber quem que eu sou, da onde que eu venho, por que que eu estou aqui nessa terra, e eu vou daqui, eu vou para onde? Nós temos que ter essas respostas, né? Porque o que a gente observa enquanto a gente está com vida é que alguns morrem, né? Alguns nascem, alguns morrem. Da onde que vem quem nasce? Para onde que vai quem morre? E como que isso funciona? E o que é isso que fica aqui na minha cabeça falando para mim, né? Porque a gente tem uma vozinha lá dentro que sugere muitas coisas. E depende das nossas conexões que essa vozinha seja positiva ou seja negativa, não é? E aí nós temos que fazer essa pesquisa diariamente dentro de nós, porque a gente está com padrões desequilibrados, né? Então, olha a humanidade hoje, que ponto chegou, né, de dominação, aqueles poucos que são arrogantes, né, que pegam o poder para si, que subjugam os demais, eles se tornam donos de tudo. E todos os outros são os escravos trabalhando forçado por migalhas, né? Então, isso é um erro de percurso. Mas por que a gente estaria submetido a um esquemão destes? Nós temos que nos perguntar, né? Tudo isso é autoconhecimento. A gente só está submetido a um esquemão desse porque a gente permite, porque a gente não se questiona, a gente não olha para nós mesmos e percebe, nossa, eu tenho medo de reagir. Claro, se eu reagir, matam, me matam, né? Se eu reagir, roubam meu filho, prendem alguém da família, sequestram. Então a gente ficou no medo, a gente ficou no medo. Mas por quê? Vamos voltar aqui ao autoconhecimento. Oi, Raquel. Vamos voltar aqui ao nosso autoconhecimento. Quem que eu sou de verdade? Será que eu sou esse ser tão miserável assim que eu não tenho como nem reagir a uma dominação? É claro, né? Porque vem bomba em cima de nós, então aqui na Terra tudo é na base da bomba, né? E a gente não quer jogar bomba, não é? A gente não quer jogar bomba. Então nós temos que ter uma resposta. E o que que nós vamos fazer? Se nós não vamos jogar bomba, nós vamos só ficar recebendo bomba? Também não dá, né? Então voltamos ao autoconhecimento. Quais são os meus padrões? Ah, eu acredito que eu não posso, porque se eu reagir, eu recebo sanções, né? Duas vezes postagens minhas já foram retiradas do Facebook, porque eu andei falando demais, né? Eu falei contra a vacina, eu falei contra a doencinha do momento. Então, o Facebook vai lá e tira e avisa. Está indo contra as regras da comunidade, né?
Então, a gente pega, o que que faz? Fica calado? Não, a gente acha outros jeitinhos, né, de continuar a fazer esse trabalho de conscientização. Mas qual que é o ponto principal? Se eu domino o meu ser, eu saio das duas polaridades e venho para o caminho do meio, o que que acontece? Eu me equilibro. Então, eu vou ter uma mente mais lúcida, né? Que nem vou entrar no jogo com arrogância e querendo dominar, e nem vou ficar retraída a ponto de eu não servir para nada, a não ser servir de escrava, né? Nessa coisa toda. Tudo isso é muito útil, por quê? Para que a gente perceba que nós temos que assumir o nosso ser, né? O caminho do meio seria isso, eu não descambar, né, para os extremos, nem bater e nem fugir, né, nem ficar dominando e nem entrar para a submissão, e não entrar para o medo, né? Qual que é o contrário do medo? Não é a coragem, né, gente? Que a gente fala é a coragem. Vamos pelo caminho do meio, então, mas vamos aprender a fazer isso. O caminho do meio, o contrário do medo, não é coragem, é amor, né? Porque o caminho do meio você tem equilíbrio, não vai para cá, não vai para lá. Quando precisa dar aquela famosa guinadinha, às vezes precisa firmar um pouco, dar uma viradinha para cá. Logo que viu o resultado já teve, já dá uma guinadinha para cá, né? Para ficar naquela coisa amorosa, nem bater e nem fugir, nem bater amando os outros e nem fugir amando a gente. Nós temos que ter amor pela nossa criatura. Mas e daí? Quem sou eu? Eu sou este corpo? Eu sou esta mente? Eu sou esta boca que vos fala? Não foi, Josi? Não, não. Isso aqui é só um veículo de algo muito maior que fala através deste veículo. Não é o meu cérebro. O meu cérebro recebe o comando, né? E este comando é passado para o corpo inteiro pelo sistema nervoso, e aí eu compreendo, tudo é decodificado no cérebro, mas não vem do cérebro. Vem de onde? Se eu tenho este aparelho de celular na minha frente, ele recebe, ele armazena e ele transfere energia, não é? O nosso cérebro é a mesma coisa, ele só é uma máquina, ele só é um aparelho. Quem está transmitindo a energia é o espírito, né? Quem está transmitindo a palavra é o espírito, não é? E a minha mente capta e fala. Mas quando ela não está tendo acesso a este ponto espiritual, ela fica só nela e ela não tem a sabedoria necessária. Então, nós precisamos de compreender essas coisas, não é? Porque da onde que eu vou tirar sabedoria para viver este momento que nós estamos vivendo agora, sem me desequilibrar, sem sair batendo e sem ficar com medo e me retraindo? Eu ficando no meio, equilibrada, amando a mim mesma, amando todos os demais, inclusive os escravagistas, né? Eu tenho que ter amor por essas criaturas, porque elas, com o trabalhinho delas, estão escancarando para nós que nós estamos sendo pessoinhas de nada, né? Nós não sabemos nem falar, eu não ponho essa máscara porque ela me adoece mais. Eu não usarei essa vacina porque eu não sei o que tem lá dentro, né? A gente tem essa coragem. Eu não fico preso dentro de casa porque isso é contrário à minha saúde. E eu não vou fechar o meu bar e o meu restaurante porque é dele que eu sustento a minha família. Cadê a nossa coragem, hein? Nós não temos coragem de fazer essas coisas, não é? Por quê? Porque nos prendem, nos multam, mas porque a gente vai fazer uma coisa sozinho. Será que a gente não pode liderar? Então, onde estão os líderes, né? Onde estão os líderes?
Aí o que acontece? Essa semana eu vi uma notícia, tenho procurado repassar essa notícia, né? Que tem um grupo grande de médicos que se reúnem, acho que anualmente, e mais de 6 mil médicos de renome, eles fizeram uma carta, essa carta foi traduzida em vários idiomas, né, justamente mostrando que tudo isso que foi batido na mídia, em nossa mente, sem parar, é uma coisa mentirosa, né? Os médicos todos, quem tem bom conhecimento, quem tem experiência, sabe que não é nada disso, que tudo isso que foi forçado para nós é contrário à nossa saúde. Então, essa carta está rodando o mundo, né? Há muitos sites que estão falando dela, há muitos vídeos no YouTube, então está havendo muitas reações. Por exemplo, lá no Congresso já tem agora, quem quiser colaborar pode entrar lá, né? E tem um pedido para revogar a lei, para suspender a lei que proíbe andar sem máscaras ou entrar nos locais sem máscaras. Né? Até o momento em que eu fui apoiar esta ideia, ela já tinha mais de 6 mil adesões. E quando ela tiver 20 mil, ela já passa para ser analisada. Então, isso é uma reação de alguém, né? De uma pessoa, de um grupo de pessoas que conseguiram já que esse processo comece a acontecer. Então, sozinhos nós não fazemos nada, mas juntos nós fazemos muita coisa. Mas eu tenho que me conhecer, qual que é o meu padrão de reação? Eu me calo porque eu tenho medo? E assim todas as coisas da minha vida, isso aqui é um exemplo coletivo, mas isso influencia a minha vida particular, não é? Então, com cada assunto, que não seja esse, o assunto trabalho, o assunto família, o assunto saúde, o assunto espiritualidade, nós temos que ter um caminho do meio, nem para ir para o fanatismo, nem ir também, né, para a descrença e para quando a gente renega, né, quando a gente negligencia. Então, nós temos que estar permanentemente verificando como que estamos reagindo diante das coisas. Então, se eu reconheço um padrão, que eu fujo em vez de bater, mas eu também não quero bater, e aí, se acontece de eu bater, eu bato demais, porque represei a energia. Então, eu preciso de olhar para isso e falar assim, ó, não é que eu tenho medo ainda. E quanto que está o seu medo, Cristina? De 0 a 10? Ah, ele está uns 9. Então, olha que ótimo, eu preciso entender que eu sou medrosa de 0 a 10, 9. Então, eu reconheço que esse 9 é muito alto e está me prejudicando. É para eu ficar triste? Não. É para eu me revoltar com a criação que eu tive, com quem foi meu pai, com quem foi minha mãe, com quem foi professor? Não. É para eu olhar que eu estou exibindo um padrão contrário ao meu desenvolvimento e à minha felicidade. Então eu lembro assim, né, a gente criança e na minha época não tinha muito piolho não, assim, eu não lembro. Mas agora que começou muito piolho, a gente debruça em cima da cabeça da criança, não é? Para procurar lentes, procurar piolinhos, passa o pente fino. É para a gente fazer isso conosco, debruçar sobre nós e procurar os piolinhos que estão lá, né, prejudicando. Quais são os padrões que estão nos prejudicando? Então eu reconheço, eu tenho dificuldade de tomar iniciativas. Então, se eu tenho dificuldade de tomar iniciativas, não é para eu ficar triste, não é para eu ficar revoltado com ninguém, é para eu falar, ah, eu estou com essa dificuldade, gente, eu estou com essa dificuldade, como que eu não tive essa consciência antes? Mas eu quero mudar isso. Eu não quero mais continuar desta forma. Aqui é que é o ponto, né? Essa coisa gostosa da gente se olhar com carinho, eu me amo mesmo assim. Até agora eu sou muito medrosa, eu fujo. Tem importância. A partir de agora eu quero mudar isso para que eu venha ter uma vida melhor. Então, isso é aquele momentinho que a gente faz silêncio e consegue se olhar, né? Se enxergar.
Não é maravilhoso? Então, pessoal, o tempo passa, olha, 7h30 já, né? Eu vou fechar esse assunto dizendo isso, que isso é o ponto-chave da gente dar uma guinada em nossa vida, que é o autoconhecimento. Eu olhar para os meus padrões, ver quais padrões me trazem sofrimento e bloqueios e complexos, olhar para eles, não com tristeza, mas com alegria, estou me compreendendo e me entendendo. Mas quero limpar este padrão, quero limpar este padrão, faz a listinha, né? Quero limpar este padrão, quero limpar aquele padrão. Eu nem sei como que eu vou começar, não tem importância. Ah, mas como é que eu faço? Eu não sei. Não tem importância, deixa esse ponto para depois. Agora o trabalho é só esse, de reconhecimento e de aceitação. Deixa que depois o seu espírito comece a soprar e vai começar a te trazer ideias. Neste momento, a única coisa é eu me aceitar inteiramente com os meus padrões equivocados. Então, muito obrigada por mim mesmo, porque eu me entendo, porque eu me aceito. Muito obrigada por esses padrões que me trouxeram até aqui, não é? Então, é muito belo, gente, é muito belo, não precisa ter força, não precisa ter briga, não precisa ter luta, não precisa ter nada disso, nem eu lutar comigo, me forçar a ir à luta se eu morro de medo. Não tem que forçar. Tudo é aprendizado e entender os excessos que estamos cometendo. Isso mesmo, Raquel. Olha aí, isso é uma bela compreensão. Então, nesse caso, eu olho para mim com amor e olho para o externo também com amor, né? Porque o externo também não sabe fazer diferente, ele não sabe fazer daquele jeito. Então, está tudo certo. Então, vamos procurar sim, né, Raquel, viver o nosso equilíbrio. E eu deixo, então, essa conclusão com vocês, né? Vamos procurar o caminho do meio, sem brigar com a gente mesmo, sem ficar triste por causa dos nossos enganos, muito ao contrário. Até agora foi assim, tem importância, eu não morri ainda. Se eu tiver um dia pleno e feliz, terá compensado a minha conscientização, não é? Então, após esse ponto de entendimento, o que vai acontecer? Nós vamos começar a ficar abertos para aquele material, tudo que a nossa consciência vai começar a derramar na nossa mente. Então, todos nós, que a gente saiba fazer o silêncio, né? Porque é preciso fazer o silêncio para a consciência nos falar e a gente entender. Tá bom, gente? Muito obrigada, viu? Beijo para todos e até a próxima semana, se Deus quiser, tá?